muito obrigada, António, por teres aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Tinhas que estar neste podcast num determinado momento. Tu és diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, mas tens outras experiências, mas eu só vou tocar nas tuas experiências na União Europeia. E vou começar exatamente pela Convenção sobre o Futuro da Europa. Tu foste membro dessa convenção. Eras comissário europeu, representavas a Comissão Europeia nessa convenção sobre o futuro da Europa e depois, que nos conduziu ao Tratado de Lisboa, e depois estiveste muito associado, digamos, à fase final do acordo em torno do Tratado de Lisboa durante a presidência portuguesa da União Europeia em 2007. Por que é que eu estou a lembrar esta questão? Porque nós estamos hoje na Conferência sobre o Futuro da Europa, em plena Conferência sobre o Futuro da Europa. E a minha questão é a seguinte: como é que tu comparas este processo? Ou seja, tendo tu acompanhado todo o processo da Convenção, desde o início da Convenção até ao Acordo sobre o Tratado de Lisboa, como é que vês hoje a capacidade, digamos, e o papel desta Conferência sobre o Futuro da Europa? Em primeiro lugar, muito obrigado, Guida, pelo convite. Eu acho que há entre as duas iniciativas um processo de compensação mútua. O que é que eu quero dizer com isto? A Convenção sobre o Futuro da Europa foi muito importante, na minha opinião, não só porque levou ao Tratado de Lisboa, apesar de ter produzido o chamado Tratado Constitucional, que foi rejeitado em referendo na França e na Holanda, mas foi uma convenção inovadora na medida em que implicou uma negociação entre várias entidades, não apenas entre os Estados-membros, mas com a participação da própria Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Mas foi uma negociação sobre poder, sobre os poderes, os equilíbrios de poderes dentro das instituições e, em certa medida, sobre as políticas. Eu acho que o grande falhanço da Convenção sobre o Futuro da Europa foi não chegar aos cidadãos. Não foi possível que o teor dos debates tivesse a dimensão inclusiva que aparentemente parece ser o objetivo agora desta conferência. E que era também uma intenção na própria Convenção inicialmente. Digamos que na dinâmica como que a Convenção se desenvolveu, acabou por se dar prevalência à negociação entre entidades, entre não um Estado só, mas também os partidos políticos representados no Parlamento Europeu e a própria Comissão Europeia. Esse foi o valor acrescentado da Convenção, que está hoje traduzido, como disseste, no Tratado de Lisboa, mas que a dimensão cidadã ficou para trás. Também, talvez, porque os debates tiveram uma dimensão muito negociadora, que é menos atrativa para o conjunto dos cidadãos. Os cidadãos estão mais preocupados com o que é que resulta, qual é o resultado, o que é que faz diferença para mim, do que propriamente com a dinâmica da negociação. Saber se a Polónia tem 21 votos e a Alemanha 22 ou o contrário. Mas, interessantemente, eu acho que a consciência dessa insuficiência da Convenção pretende agora ser compensada com a conferência, que tem uma outra vocação. Tem uma vocação mais inclusiva, mais de focar sobre os objetivos políticos da União, os valores e os objetivos, mas menos centrada na repartição de poderes entre órgãos. Mas achas que o facto desse ponto não ser, digamos, um tema central da Conferência sobre o Futuro da Europa tem a ver com a análise de que não faz sentido hoje discutir-se novamente os tratados? É uma boa pergunta que eu terei que responder com alguma prudência para não ingerir demasiado fora... Nesta matéria, na tua qualidade de cidadão europeu, que estamos a conversar. É bom sublinhá-lo. É bom sublinhá-lo. Repara, eu acho que do ponto de vista cartesiano faz sentido que se diga: vamos primeiro pôr-nos de acordo sobre o que é que fazemos em conjunto e depois então vemos como é que se faz aquilo que acordamos. Isto é, como é que os poderes se organizam para para ter resultados. E, portanto, do ponto de vista cartesiano, faz sentido que o foco agora esteja mais nos valores, esteja mais nos objetivos e que de forma a que eles reflitam o sentimento e as aspirações dos cidadãos. Mas também é verdade, ao mesmo tempo, que não é possível definir em abstrato objetivos e valores sem nos perguntarmos sobre os meios que têm que ser postos no terreno para alcançar esses objetivos. Portanto, eu não creio
que seria arriscado prever, que se houver um resultado tangível, substancial da Conferência sobre o Futuro da Europa, haja uma abertura de um período onde se discuta qual é a tradução desses acordos em termos processuais, de organização política, das instituições, aliás, do a própria França, que agora assume a presidência da União Europeia, os próprios franceses já manifestaram interesse em que, a seguir a esta conferência, haja mais um ano, mais uma convenção. Mas a minha pergunta não era inocente. Ou seja, a Convenção conduziu ao Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa cria, digamos, uma nova, não podemos dizer uma nova arquitetura institucional, mas traz elementos, digamos, de democratização na própria arquitetura institucional, embora haja quem ache que se valorizou o intergovernamental e se desvalorizou o comunitário, mas, sobretudo, a minha questão, que não era ingênua, era saber se, em tua opinião, digamos, o Tratado de Lisboa está esgotado, ou seja, todas as oportunidades políticas que o Tratado de Lisboa abriu estão esgotadas ou há ainda, digamos, margem de manobra para um maior aprofundamento democrático, no que diz respeito à unanimidade, à maioria, em outras áreas em que, do ponto de vista político, podem ainda ser usadas porque o tratado não está esgotado? Eu acho que uma das virtudes que o Tratado de Lisboa tem é ser um quadro de referência que se mostrou bastante flexível, dando ampla margem de manobra às instituições da União Europeia e aos Estados-membros para encontrarem soluções para os problemas. Se me perguntarem assim, tudo o que foi feito na crise financeira de 2007, 2008 está totalmente alinhado com o Tratado de Lisboa, eu, como jurista, diria algumas zonas podem ser questionáveis, mas a verdade é que ninguém colocou essa questão. Exatamente. E a única vez em que foi colocada essa questão foi uma questão preliminar do Tribunal Constitucional Alemão sobre o quantitative easing, sobre as intervenções do Banco Central Europeu no mercado. A resposta do Tribunal de Justiça da União Europeia foi sim, estava lá. E, portanto, isso prova que o Tratado de Lisboa não é suscetível de ser acusado das omissões das políticas necessárias. E que, portanto, o problema está no outro lado. E está em encontrar na vontade política e no acordo entre os Estados as respostas que a situação exige e que os cidadãos aspiram. Portanto, se me perguntares, é urgente rever o Tratado de Lisboa? A minha resposta é não. Também é a minha análise, mas tu deste um exemplo positivo, ou seja, um exemplo em que houve uma questão do Tribunal de Karlsruhe e o Tribunal de Justiça da União Europeia deu essa resposta. Deu fundamento, digamos, à decisão da União Europeia. Mas houve também, durante a crise de 2011, na crise financeira, quando houve dificuldade de entendimento no quadro dos tratados, a certa altura há uma decisão intergovernamental de fazer o tratado orçamental. Portanto, quando havia dúvidas se havia, digamos, um cabimento jurídico nos tratados, faz-se ao lado o tratado orçamental. Felizmente, hoje, um pouco esquecido e não avaliado como previsto, etc. E também, felizmente, hoje, com uma resposta da União Europeia à crise bem diferente daquela que deu em 2011 e bastante mais centrada nos cidadãos. Mas agora passamos para Deixa-me só fazer uma observação. Por vezes é necessário recorrer a esses mecanismos laterais, mas o exemplo mais feliz talvez seja Schengen. Sim. Schengen começou por ser um tratado intergovernamental fora do Tratado da União Europeia e hoje está plenamente integrado no Tratado da União Europeia. Portanto, eu não vejo na possibilidade de recorrer a esses mecanismos laterais uma insuficiência do tratado. Exatamente. Eu vejo um instrumento que, desde que coerente com os objetivos do tratado, acaba por vir a ser plenamente integrado no próprio tratado. Aliás, na prática, eu diria, na prática jurídica normal, entre aspas, da União Europeia, porque tu foste responsável pela Carta dos Direitos Fundamentais, conheces bem o percurso da Carta. O que é facto é que a Carta era, digamos, um instrumento completamente exterior ao tratado, era uma manifestação... Uma declaração política. Exatamente, boa vontade entre os Estados-membros. E começou a ser aplicado pelos tribunais.
Exatamente. E depois vai ser integrado no Tratado de Lisboa. Tratados, exato. É isso que eu acho que é um processo, digamos, também um processo júrico de tomada de decisão normal na União Europeia. Mas íamos passar para um segundo tema, que é a questão migratória e o papel da União Europeia. Também aqui tiveste uma experiência nessa matéria como Comissário Europeu, mas hoje és Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações. Imagino que muitas vezes deves pensar, mas porquê que a Comissão Europeia não faz uma coisa diferente? Há margem nos tratados para fazer. Era uma política, uma proposta que já estava em cima da mesa quando eu fui comissário e hoje estamos no mesmo momento e a União Europeia não está a contribuir completamente para aquilo que é preciso, e tu dirás, e para aquilo que eu gostava, como Diretor-Geral da OIM, porquê é que isto se passa? Não é uma limitação dos tratados. Em primeiro lugar, eu tenho que ter particular cuidado em emitir opiniões. Como, reafirmo, sim. É a tua qualidade de cidadão mas isto europeu. Eu não posso vestir e despir fatos assim com essa facilidade. De todo um modo, eu acho que é manifesto que hoje, comparando com o tempo em que eu fui Comissário Europeu, há 20 anos atrás, havia na altura 15 Estados-membros, embora todo o acquis, todo o acervo comunitário em matéria de justiça e de assuntos internos tenha sido por mim negociado com os Estados que iam aderir em 2004. Portanto, com a exceção da Croácia, da Roménia e da Bulgária, que só aderiram mais tarde, de facto, os 10 da Europa Central e do Leste que aderiram em 2004 negociaram o acquis comunitário do asilo, da imigração, da cooperação policial, da cooperação judiciária. E fizeram aquilo que nós chamávamos o screening, não foram ou seja, a verificação de capacidade para aplicar a lei. E tiveram grandes apoios de pré-adesão exatamente nesta área. Só que hoje há que reconhecer que os temas das migrações são muito mais divisivos dos Estados-membros do que eram há 20 anos atrás. Portanto, eu tenho uma grande condescendência para com a Comissão, dizendo, bom, eu compreendo bem quão difícil hoje é, há 20 anos já não era fácil, mas hoje, com o maior número de participantes e com linhas de clivagem muito mais acentuadas, que não existiam, apesar de tudo, há 20 anos atrás, é mais difícil encontrar uma linha comum. E depois há um segundo paradoxo, que é este. Em matéria de migrações na União Europeia, é mais difícil chegar a acordos para aquilo que se poderia designar como a política interna das migrações do que para a dimensão externa. Certo. É muito mais consensual e muito mais produtivo o papel da União Europeia no mundo global, porque exatamente as migrações exigem uma visão global. Uma visão de cooperação. E a União Europeia não é a região do mundo que tem uma maior recessão, nem digamos, de perto nem de longe. Cidadãos. Mas há aspectos positivos. Por exemplo, a União Europeia tem vindo, os Estados-membros da União Europeia têm vindo a aumentar o número de refugiados que recebem anualmente. O que, de alguma maneira, compensou um pouco a queda abrupta que se verificou nos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump na recepção de refugiados. E depois, a União Europeia é o principal parceiro da OIM num conjunto de países de origem e de trânsito em matéria de gestão dos fluxos migratórios, seja ajuda ao desenvolvimento para reduzir a pressão migratória, seja cada vez mais na ação em matéria de alterações climáticas, porque as pessoas falam das alterações climáticas como se fosse um assunto de 2030, 2040 ou 2050. E só na questão da redução das emissões. Neutra em carbono. Há mais alterações para além da redução das emissões e há muitas pessoas, só para dar um número, eu não gosto de baralhar as pessoas muito com números, mas há um número. Dos 50 milhões de pessoas que em 2020 se deslocaram dos seus sítios, 30 milhões fizeram-no por causa das alterações climáticas. Isto revela o peso que as alterações climáticas têm na mudança das condições de vida das populações e na migração forçada, se quiser, dessas pessoas. E, portanto, nessa dimensão externa de ajuda ao desenvolvimento, de dirigir-se e enquadrar as causas profundas dos movimentos migratórios e colaborar com os países de origem e os países de trânsito, a União Europeia é uma entidade extremamente ativa e as sinergias entre o que faz a União, o que faz o Parlamento, o que faz a Comissão e os Estados-membros existem e têm resultados positivos e a OIM é um parceiro privilegiado dessa relação com a União Europeia.
Por exemplo, a região do Mediterrâneo, nós tivemos recentemente a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, e uma das prioridades, aliás, durante a presidência da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, durante a presidência do Parlamento Europeu, que terminou agora recentemente, o tema, digamos, que o presidente Sassoli elegeu como tema mais importante foi exatamente a questão das alterações climáticas. Portanto, que tu deste um número de uma dimensão global, mas também na região do Mediterrâneo é um problema importante. As pessoas muitas vezes têm a noção que os refugiados que chegam à Europa, designadamente, são refugiados que vêm de zonas de guerra ou têm tendência a não considerar refugiados porque são imigrantes económicos, etc. Portanto, todos os argumentos são bons para contrariar a mobilidade, direi, mas, de facto, a questão das alterações climáticas tem um impacto muito grande na região. Por exemplo, eu lembro de ouvir representantes dos países na Assembleia Parlamentar dizer exatamente ao nível, por exemplo, do ecossistema do Mediterrâneo, da produção de peixe e de outros elementos que se vão buscar ao mar do Mediterrâneo, isso tem implicação na vida das pessoas. Absolutamente. Eu não gosto de fazer previsões, mas eu diria que muitas vezes, como fator das migrações, diz-se o desequilíbrio demográfico. Eu acho que na África do Norte esse desequilíbrio demográfico está a mudar. Há uma alteração do padrão demográfico dos países da África do Norte, já não assim na África subsaariana. De facto, na África subsaariana há países que têm mais de 50% da população abaixo dos 18 anos e que, portanto, todos os anos entram centenas de milhares de jovens no mercado de trabalho e não há mercado de trabalho. Mas não assim na Europa do Norte. Na África do Norte, sobretudo na zona do Marrakech ou do Magreb. Mas não é só no Mediterrâneo que isto se verifica. Se nós olharmos, por exemplo, o aumento das migrações da América Central para os Estados Unidos, verificamos que as alterações climáticas e a alteração da corrente do Golfo nos equilíbrios climáticos fazem com que culturas tradicionais como a do cacau e a do café tenham-se conhecido um decréscimo abrupto e as pessoas desprovidas da capacidade de subsistência tendem a mover-se. O mesmo que te poderia dar o exemplo do Sahel. A progressão do Saara para a zona do Sahel está a pôr em causa as terras aráveis, que são usadas por agricultores e por pastores. Os pastores fazem-no em transumância e, a partir do momento em que têm que se deslocar para garantir a subsistência do gado, entram em conflito com os agricultores na disputa das pequenas porções de terra que estão ainda preservadas. São alguns exemplos para nós vermos que, de facto, as alterações climáticas não são um problema apenas do futuro. Há pessoas que sofrem na pele e na sua vida cotidiana hoje os impactos e os efeitos das alterações climáticas e as migrações são não é a única, atenção, não é a única, mas é uma forma de reagir aos impactos das alterações climáticas. Há outras. A adaptação das culturas às novas condições climáticas, por exemplo. Mas aí, tu há pouco falaste da política de ajuda ao desenvolvimento por parte da União Europeia. E, de facto, é importante. A União Europeia tem um papel fundamental no mundo na ajuda ao desenvolvimento. Mas essa questão é suficiente para contrariar, por exemplo, as alterações climáticas, estou a pensar na região do Mediterrâneo ou noutras, digamos, nas regiões de vizinhança da União Europeia, Magreb, Mashrek, essa ajuda ao desenvolvimento é suficiente ou é necessário ter políticas mais ativas de investimento, de mobilização de investimento, sei lá, estou a pensar no papel do Banco Europeu de Investimentos, em que a questão clima seja uma questão importante, no sentido de dar uma prioridade a investimentos que tenham a preocupação do combate às alterações climáticas e, na prática, de projetos de investimento que possam responder a essas realidades. Absolutamente, estou totalmente de acordo. Há sinais positivos, quer o Banco Mundial, quer o Banco Europeu de Investimentos, têm cada vez mais um enfoque em que ligam o investimento no combate às alterações climáticas, na criação de fixação das populações aos respectivos territórios, e a minha expectativa é de que o que faz falta não é um problema de dinheiro, é um problema de foco. E o foco tem que ser cada vez mais como é que nós também vamos garantir a transição energética nesses países, de maneira a reduzir a pressão migratória que as alterações climáticas significam. Mas nessa região nós sabemos, voltando ainda à região de vizinhança da União Europeia, evidentemente tu tens uma dimensão, digamos, global, eu centro mais na questão da União Europeia,
mas a questão energética é uma questão política muito importante na região do Mediterrâneo. Designadamente, estou a pensar na região da Turquia, ou na Jordânia, ou em Israel, ou na Palestina, portanto, na Líbia. Portanto, a questão energética é, digamos, uma questão também de conflito na bacia do Mediterrâneo. Se considerarmos as energias fósseis, mas nós o que temos que garantir é a transição energética. Exatamente. E há enorme potencial, por exemplo, nos países da África do Norte, para a utilização de energias renováveis, desde que o investimento seja feito e que haja a capacidade de transferência tecnológica para que esses países possam fazer o seu próprio percurso de transição energética. Exatamente, e muito recentemente a Fundação Friedrich Ebert fez um estudo, apresentou um relatório muito interessante, exatamente sobre a questão da dimensão energia-clima na região do Mediterrâneo, tendo em conta esse novo cenário que referiste, ou seja, a substituição das energias fósseis por energias renováveis, e de facto esta região tem toda uma potencialidade. Só para terminar, o que é que tu achas que o Parlamento Europeu pode fazer no sentido de que a União Europeia tenha um papel mais ativo na política migratória ao nível mundial? Porque é que faz sentido pôr esta questão? Porque a Comissão Europeia, frequentemente, e tem todo o nosso apoio nessa matéria, fala na necessidade de dar uma dimensão geoestratégica mais importante à União Europeia. Evidentemente que esta questão é um pilar importante desse papel geoestratégico que a União Europeia pode ter. Portanto, na política migratória, diria, onde é que há, digamos, um déficit de ação política? Eu não diria que é um déficit, mas há uma questão de enfoque importante. Primeiro, construir as parcerias na base de uma verdadeira assunção de partenariado, compreendendo que gerir as migrações não pode ser visto apenas da perspectiva de quem está sentado em Bruxelas, é preciso também calçar os sapatos de quem está na região, no terreno. E em segundo lugar, eu acho que é importante que a União Europeia continue envolvida nos processos de desenvolvimento desses países, dirigindo-se às necessidades das populações, porque, de facto, as necessidades económicas desses países são uma das causas dos fenómenos migratórios, e incorporar a migração nas políticas de ajuda económica ao desenvolvimento. Essa ligação entre as duas coisas, que levou tempo a convencer a Comissão a aceitar, é muito importante que seja preservada, e eu conto com o Parlamento Europeu para isso. E cá estamos para isso, e de facto é uma perspectiva que é necessário valorizar na União Europeia, porque na agenda para o Mediterrâneo a União Europeia, as questões colocam-se exatamente nesse sentido, no sentido da parceria, digamos, mas é preciso passar, digamos, da agenda para o Mediterrâneo à ação política da União Europeia na região do Mediterrâneo. Muito obrigada, António Vitorino, por teres participado neste E se Falássemos da Europa. Muito obrigada.